Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e você está no CIEX. A nossa aula de hoje contempla a resolução de questões e também a explicação de um assunto um pouco mais complexo, verbo. Você gosta deste assunto? Então se inscreva neste canal, assista a nossa aula e também conheça os nossos preparatórios. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Questão contemplando verbos derivados. Assunto difícil? Você acha que sim ou não? Não é tanto, porque você compreendendo que os verbos derivados terão a mesma conjugação final, as mesmas desinências do verbo de origem, já vai facilitar bastante. Por exemplo, o correto é intervissem ou interviessem. Eu falo o quê? Intervir é derivado de qual verbo? Do verbo vir, não é isso? Eu falo que se eles viessem, então o correto seria se eles interviessem. É assim que funciona. Observe a minha explicação sobre os verbos derivados. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi, aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados, mas com calma vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo que eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui, ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo
prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo, então é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera. Eles vieram, eles intervieram. Se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Conseguiu compreender? A partir do momento que você compreende essa conjugação, que é a mesma do verbo de origem. Então, eu falo o quê? Se eles viessem, se eles interviessem na rotina dos filhos. Essa está errada. Olha aqui, seria bom que cada estudante visse ou visse. Aí eu criei uma musiquinha também. O vé vira vi, o vi vira vié. Lá no modo subjuntivo, o verbo ver vai virar vir. O vé vira vi. E o verbo vir vai virar vier. Então, eu falo que se você vir Maria, isso mesmo, do verbo ver. O vé vira vi. E agora do verbo vir, se você vier à minha casa, correto? Lembre-se disso. O vé vira vi, o vi vira vier. Seria bom que cada estudante visse, não, que cada estudante visse. Então, que cada estudante previsse. Alguns alunos não gostam quando os professores intervêm. Aqui é do verbo intervir. Olha como é simples. É óbvio que você precisa saber a conjugação dos verbos de origem, principalmente os verbos ver, vir e por e ter, mais cobrados dentro dos verbos derivados. Então, que os professores, olha aqui, alguns alunos não gostam quando os professores vêm, não é isso? Olha aqui, quando eles vêm aqui, é do verbo vir, não é isso? Quando eles vêm. Então, quando os professores intervêm, olha aqui, intervêm. Seria importante que todos mantessem. Manter, o mestre disse que ele é derivado do verbo ter. Eu falo que todos tessem, nada disso, né? Que todos tivessem o hábito. Se todos tivessem, então o correto se todos mantivessem. Show de bola? Questão bem interessante aqui, porque ela abrange bastante a questão dos verbos derivados. É importante que pais, mães e responsáveis ponham as crianças na escola. Propor é derivado de pôr. Então eu falo o quê? Que eles ponham as crianças em algum lugar. Se é ponham, é proponham. Vou deixar aqui para você interagir comigo. Por e por preposição e por verbo. Algum deles ainda recebe o acento diferencial ou o acento diferencial acabou para todas as palavras no português? Ou algumas ainda têm? Questão da FGV, observe a seguinte frase. Se as crianças se entretessem, entreter é derivado do verbo ter. A babá não teria intervindo ou intervido para lhes auxiliar na brincadeira. Onde há erro? Quais são os erros? Então vamos ver. Várias possibilidades. Observe aqui, o se indica que está lá no modo subjuntivo. Outro ponto que a gente vai observar. Entreter é derivado do verbo ter, não é isso? Então eu falo, se as crianças tivessem dinheiro, comprariam doces. Entreter é derivado do verbo ter e ter é tivessem.
Então, eu falaria o quê? Entretivessem. Se as crianças entretivessem a babá. Vamos melhorar aqui. Entretivessem a. Se as crianças se entretivessem, a babá não teria. Então, primeiro ponto, eu já vi aqui que posso descartar a alternativa A, porque tem um erro, mas é simples, caro concursando. Lembre-se disso. Verbo derivado, mesma conjugação do verbo de origem. Se as crianças tivessem, se as crianças se entretivessem. Não teria intervindo. Eu falo que se ela tivesse vindo, eu não falo se ela tivesse vindo. Ah, é um particípio irregular? Sim. Não, se ela tivesse vindo, se ela tivesse intervindo. Então, apenas na conjugação do verbo entreter, por enquanto, posso deixar, porque o intervindo está correto. Para lhes auxiliar. Auxiliar é um verbo bitransitivo. Por quê? O que é um verbo bitransitivo? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai exigir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Objeto indireto, o lhes é sempre objeto indireto. E aquele que vem acompanhado de preposição, olha aqui a contração da preposição em, mas o artigo a. Então aqui eu tenho dois objetos indiretos. Faça a anotação aí. Verbo transitivo direto e indireto, ele nunca pode ter dois complementos iguais. Se ele é VTDI, eu preciso ter um OD e um OI. Aqui aparecem dois OIs. Não pode, então, não podem aparecer dois objetos indiretos. Então, vamos corrigir aqui para as auxiliar na brincadeira. Ou então, poderia ser o quê? Para auxiliá-las na brincadeira. Porque quem auxilia, auxilia alguém em alguma coisa. Eu auxilio você nos estudos. Quem auxilia, auxilia alguém em alguma coisa. Então, quem auxilia, auxilia alguém em alguma coisa. Então, correto, para as auxiliar na brincadeira ou para auxiliá-las na brincadeira. Então, onde há erro, olha aqui, na conjugação do verbo entreter e também na regência de auxiliar, verbo transitivo direto e indireto, ele precisa ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Consumo das famílias brasileiras. Bem interessante. Trouxe essa daqui para você memorizar. O consumo das famílias brasileiras. Aí você observar, famílias brasileiras está no plural. Mas o que aumentou? Para você identificar o sujeito, faça a pergunta com o verbo. O que aumentou? O consumo. Então, o núcleo do sujeito aqui é consumo. Esse sujeito ele é simples no singular. Sujeito simples no singular. O que ocorre? O verbo precisa estar também no singular. Então, o consumo aumentou, caro concursando. A diretora, apesar de todos os pedidos, a escola, retire o que vem entre vírgula, olha aqui, disjunta adverbial, posso retirar. A diretora deixou a escola. Ela deixou a escola. Deixou, aqui tem deixaram, já eliminei. Nem o menino nem a menina sair de casa e tem dúvida, vamos deixar. Esse é um pouquinho mais complexo. Será que o correto seria puderam? Olha aí, já facilitou, né? Puderam. Então, quando aparece aqui nem e nem, aí tem neste caso aqui, é uma ideia de adição. Nenhum e nem outro, ou seja, os dois puderam, eu falo eles, puderam, nenhum e nem outro. Está dando uma ideia de adição. Nem o menino, nem a menina, eles. Nossa, já é ou já são meia-noite? Já é meia-noite. Então, vamos ver qual vai ser o gabarito da questão. É a alternativa B. É meia-noite. Se fosse 12 horas, aí sim eu falaria, nossa, já são 12 horas. 12 são. Meia-noite é, ok? De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em a maior parte dos
canais de stream identificam, aqui está o verbo destacado. As preferências dos internautas por filmes de romance, terror ou comédia. Então, a maior parte, a maioria de, aí você vai observar, quando aparecer estas expressões partitivas, a maioria de, grande parte de, por exemplo, aí você vai se lembrar de que o verbo pode ficar no singular, concordando, então eu poderia falar a maior parte e, vamos corrigir aqui, nada de identifica, é identifica, concordando com a expressão partitiva, a maior parte identifica, e quando essa expressão partitiva, quando o sujeito é composto por expressão partitiva seguido de um nome, neste caso aqui um substantivo, ou pode ser também um pronome no plural, o verbo pode ficar no singular, concordando com a expressão partitiva, ou ir para o plural, concordando com o substantivo. Então, identificam está correto aqui. Para evitar as fake news, atribuem-se. Muita atenção. Você pode observar, questão do ano de 2022, a SESGRAN Rio, ela cobra muito, dentro de concordância, o verbo acompanhado da partícula se. Tem partícula se, primeira coisa que você vai fazer é circulá-la. Como já expliquei anteriormente, essa partícula se, ela pode ser, a palavra se, ela pode ser uma partícula passivadora, colocar aqui, ou pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Partícula passivadora quando eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Se for índice de indeterminação do sujeito, um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto. Qual que é a diferença aqui? Partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente, aquele que vem depois dele. E se for um índice de indeterminação, eu tenho aqui o quê? Um verbo impessoal. Isso quer dizer que eu tenho oração sem sujeito, o verbo sempre na terceira pessoa do singular, correto? Atribuem-se aos diferentes tipos de usuário a decisão. Então, aqui atribui-se a alguém, não é isso? Olha aqui, acompanhado de preposição, objeto indireto e aqui objeto direto. Então, neste caso aqui, aí eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos. O complemento do VTI, que é o OI, o objeto indireto, aos diferentes tipos de usuário, e a decisão, que é o objeto direto. Então, neste caso, ele vai concordar com o sujeito paciente. A decisão é o sujeito, está no singular, não é isso? Se está no singular, o verbo precisa estar no singular, e aqui ele está no plural. Correto seria atribui-se. De acordo com pesquisas de comportamento, menos de 1% da juventude apresentam. Então, apareceram aqui as expressões que indicam quantidade aproximada. Vou colocar aqui. Quantidade aproximada, menos de, mais de, cerca de. O verbo vai concordar com o numeral. Então, quantidade aproximada. É importante você se lembrar da quantidade aproximada e também das expressões partitivas. Cerca de, menos de, mais de. Você vai observar que o verbo vai concordar com o numeral. Então, apresenta. Correto aqui seria o quê? Apresenta. Para incrementar o comércio eletrônico, anuncia-se permanentemente. Eles anunciaram o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um VTD, é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Os produtos no plural, então o verbo obrigatoriamente estaria no plural. Anunciam-se permanentemente produtos. Então, neste caso aqui está errada. Vamos à próxima. Inúmeros dados pessoais para a elaboração de um mapeamento das características e dos gostos dos usuários têm sido. Não importa onde está o verbo.
Você vem aqui, procura a locução verbal e fala o que tem sido solicitado. Inúmeros dados. Esse é o sujeito que está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, faltou o acento. Lembre-se de que, conjugando o verbo ter, ele tem. Se for no plural, eles, inúmeros dados, eles. Eles têm com acento circunflexo. Que põem todos os bofes pela boca pelo tal primeiro amor. O verbo por e seus derivados, agora novamente, verbo derivado. Note aí no seu caderno. Verbo derivado, ele vai ter a conjugação do mesmo verbo de origem. Então, o verbo por, eu falo eu ponho, eu disponho, eu contraponho, eu anteponho. Estão entre os verbos da língua portuguesa cuja flexão se faz por padrão especial com inúmeras irregularidades. Pode-se afirmar que há erro de flexão em qual frase? Se o primo dispuser ou dispor, antepuseste, propunha, sobrepusera, compusesses. O que você vai fazer? Olha, tem verbo derivado, você já vai se lembrar do verbo de origem. Simples assim, eu preciso dar errado. Se o primo, se você pôr o dinheiro no banco, não. Se você puser o dinheiro no banco. Então, é se você dispuser a colocar o dinheiro no banco. Então, a errada já é a alternativa A. Tu te antepuseste, tu puseste, então antepuseste, certinho? Ninguém punha, ninguém propunha. O primo pusera o seu interesse, não o primo pôs, ele pusera, então é propusera, sobrepusera. E pusesses, aí vai ser o quê? Compusesses. Então, se vós compusesses um poema, então pusesses e compusesses. Maneira melhor, lembre-se de que o verbo derivado vai ter a mesma flexão do seu verbo de origem. No último parágrafo, lê-se que no Brasil as farmácias têm. Então, as farmácias, elas, o verbo ter. Quando for terceira pessoa do plural, eu vou falar o quê? Elas têm. E se fosse a farmácia, é só você substituir pelo pronome pessoal. Ela tem sem acento. Precisa da alternativa em que o verbo esteja também conjugado de maneira correta. Meu pai, ele, não é isso? Do verbo vir é ele vem. Se fosse aqui meus pais, eu falaria o quê? Eles vêm com acento. É a mesma receita aqui do verbo ter. João disse que ele tem. O que eu disse? Se é terceira pessoa do singular, é sem acento. Os mercados são eles. Eu falo que eles têm remédios. Essas pedras vêm de longe. Então, essas pedras, elas vêm do verbo vir. Elas vêm de longe. De acordo com a norma padrão de língua portuguesa, vamos assinalar a alternativa em que a palavra destacada tem a função de modificar um verbo. Na minha aula de advérbio, eu falei o quê? Caro concursando, o advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, se está modificando um verbo, é um advérbio. Então, aqui eu tenho um advérbio. Mas como toda arte... mas aqui eu já sei que é o quê? Uma conjunção, não é isso? Se é conjunção, não modifica o verbo. Ela vai ligar os verbos, ela vai ligar as orações. Embora, da mesma forma, conjunção. Conjunção, ela vai ligar as orações. Acende, dizia o motorista. Acende, suba, já é verbo também. Então, se vai modificar um verbo, precisa estar junto a um verbo. Então, rumo para baixo. Se eu falar, ele cai. Ok? Se eu falar, ele cai controladamente. Aqui é um advérbio que vai expressar uma circunstância de modo. Como ele cai? Sempre que aparecer modo, você vai fazer a pergunta com como. Como ele cai? Cai controladamente, cai de forma controlada, observe aqui, terminada em mente. Então aqui, bastava você compreender e procurar um verbo. Ele está próximo de um verbo, as outras nem. Aqui nós já temos questão da FGV para o Corpo de Bombeiros do Amazonas. Aí vem sempre falando, você não sei se já fez ou fará
prova da FGV, o grau de exigência dela é bem maior. Ela utiliza sempre pequenos textos para serem compreendidos. Ser breve em teus raciocínios, que a ninguém agrada seres longo. A frase está expressa na segunda pessoa do singular. Você vai fazer prova? Entenda, obviamente, você precisa entender o enunciado. Vamos marcar a opção que mostra a forma adequada se a reescrevermos na terceira pessoa do singular. O que fala esta questão? Você vai mudar a frase da segunda pessoa do singular para a terceira, simples assim. Então aqui, quando fala é ser tu uma bênção, às vezes até em adesivo de carro, eu já vi isso daqui, que a ninguém agrada tu seres longo. Então eu já sei, segunda pessoa. Eu vou mudar para terceira pessoa, que pode ser ele, ou então eu falar diretamente com você, não é isso? Seja breve em seus raciocínios. Se tu, primeiramente, isso daqui está dando uma dica, uma sugestão, uma ordem, é o modo imperativo, que vem do imperador, que dava uma ordem. Então, o modo imperativo. Agora, quando eu vou falar com você, eu falo o quê? Se você ou seja. Seja dedicado, seja atencioso, seja gentil. Então, eu já vi que vai ser seja, não é isso? Se não pode ser porque é de segunda pessoa. Seja breve em seus raciocínios. Quando eu falo diretamente com você, eu uso seus, não é isso? Seja breve em seus raciocínios. A terceira pessoa do modo imperativo, imperativo afirmativo, é você. Eu estou falando diretamente com você. Então, você, se eu falo com você, seus materiais estão aí? Certo. Eu não posso falar teus, não, porque teus é de tu. Eu estou falando, aqui pediu para colocar na terceira pessoa, que é você. Se é você, tem de ser seus. Que a ninguém agrada seres, eu já vi lá em cima que seres é o quê? Cadê seres? É para tu, não é isso? Observe aqui, então já descartei e cheguei à alternativa seja breve em seus raciocínios, que a ninguém você agrada ser longo. Show de bola? Interessantíssima esta questão. Então, concordância nominal. Será que o correto é não é permitida a entrada com crase? Quando a gente vê aqui outra alternativa, será que o correto é proibido a passagem? Será que este artigo vai interferir em alguma coisa ou tanto faz? Proibido passagem ou proibido a passagem? Passagem aqui você já observa o substantivo. Nós temos aqui novamente proibido a entrada. O artigo interfere ou não? Então, o que a gente consegue observar aqui na última alternativa, que é a alternativa D, é proibida a entrada. E agora, será que está correto ou não? A gente vai voltar aqui às alternativas para a gente verificar qual está correta. Então, quando aparece aqui é permitido, é bom, é necessário, será que o correto é necessária, é permitida, é boa ou é bom? É o que vamos ver agora. Trouxe aqui a regra para vocês. As expressões é proibido, é preciso, é necessário, é bom, como você pode observar aqui, é proibido, é preciso, é necessário, é bom, é permitido, permanecem invariáveis em gênero, sempre que falar gênero masculino e feminino. Se ela é invariável, permanecerá no gênero masculino. E em número você já sabe, singular ou plural, quando o artigo a não aparecer. Então, lá nas alternativas, quando eu falei com você, será que esse artigo interfere ou não? Olha o que diz a regra. Então, quando aparecerem estas expressões, é proibido, é bom, é preciso, é necessário, é permitido, elas ficarão invariáveis, permanecerão no masculino e singular se não aparecer o artigo a. Pode ser um pronome também, por exemplo, esta. Então, é proibido entrada. Cadê o artigo concursando? Não tem masculino singular. Tem um artigo, o que você vai observar? Que este adjetivo ou o predicativo do sujeito, quando a gente observa aqui o verbo de ligação, ele vai concordar com o quê? Com o artigo. Então, você lembra. Não tem artigo? Masculino singular.
tem artigo, vai concordar com ele. Nesse caso, nós temos o artigo no feminino, no singular. Então, a entrada é necessária. E aqui coloquei o quê? É proibido entrar nesta casa. Conseguiu compreender? Não aparece o artigo masculino e singular. Aparece o artigo, vai concordar com ele. Então, quando a gente volta aqui na primeira alternativa, não é permitida a entrada com crase, nada disso. O que você vai se lembrar de que não existe sujeito preposicionado. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar a frase na ordem direta? Então, vamos colocar lá a entrada, o que fala ali? Não é permitido ou permitida? Vamos colocar aqui então. A entrada não é permitida. Coloquei na ordem direta. O que não é permitido? A entrada, sujeito. Lembre-se de que não há sujeito preposicionado, ou seja, esta crase aqui não pode existir. O correto seria o quê? Não é permitida a entrada. Ou seria não é permitido a entrada. O que a regra fala, concursando? Quando aparece o artigo aqui, vai concordar com ele. Então, eu falo o quê? A entrada, este mesmo A, ele vem aqui para o substantivo. Então, alternativa A, eu já vou descartar. Aqui não é alternativa A, vamos corrigir aqui. Aqui é a alternativa B. Será que está correta? Proibido a passagem. O que a regra fala? Quando aparece o artigo, este determinante aqui, as expressões é proibido, é necessário, é bom, elas vão concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a passagem. Ponto final, né? Utilize as escadas. Então, proibida a passagem. E se eu retirasse o A, aí estaria correto. Proibido passagem. Alternativa C. Agora, vamos ver se está correta. Proibido a entrada. O que eu disse? Quando aparece o artigo aqui, estas expressões aqui, o predicativo do sujeito vai concordar com ele. Então, o correto seria o que aqui? Proibida a entrada. Porque se tem o artigo antes do substantivo, você já sabe, isso aqui vai concordar com ele. Então, o correto seria proibida a entrada. Descarta a alternativa B também, alternativa C. E agora, a última, alternativa D. Vamos ver? A única palavra que não apresenta desvio em relação à concordância nominal, será que está correta? É proibida. Então, você já identificou o que aqui? O artigo. Tem o artigo antes do substantivo, estas expressões vão concordar com eles. Então, ela vai para o feminino mesmo. Vamos colocar na ordem direta. A entrada é proibido? Nada disso. A entrada é proibida. Gostei da questão porque dá para a gente falar bastante sobre isso. Você não erra mais. Já anotou aí no seu caderno? Então, alternativa D que está correta. Considere as seguintes sentenças. Em todas as sentenças dadas, as desinências, então as desinências são aqueles morfemas que podem ser as desinências número pessoal, que vai falar se é primeira pessoa, segunda pessoa do presente, do singular ou plural. E elas também podem ser modo temporal, a desinência modo temporal. Falou modo temporal, você já sabe, é o modo e o tempo. Número pessoal está relacionado às pessoas do discurso. Primeira, segunda ou terceira, se é singular ou plural. Então, eles foram... Não, vamos colocar melhor aqui, mais evidente, como aparece aqui. Então, eles foram, ele rezou e nós viajaremos para New York. As desinências dos verbos, o que elas vão indicar aqui? Então, vamos ver aqui, ó, desinência número pessoal. Esse mós aqui então eu já sei que aqui está se referindo à primeira pessoa do plural, nós. Então, tem pessoa? Tem. Então, eu já venho aqui, descarto e deixo. Agora aqui, quando falo eles foram, aí a gente já consegue identificar aqui, para você compreender melhor essa desinência, se eu falar, por exemplo, estudo português, este O aqui, ele já vai ser essa desinência, porque eu sei o quê? Que neste caso aqui é uma desinência número pessoal, que se refere a quem? A
primeira pessoa do singular. Então, eu não é isso? Isso aqui é uma desinência número pessoal. Se eu falar estudava, aqui eu já tenho modo temporal, porque aqui está se referindo a quê? Ao pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, isso aí são as desinências. Então, quando eu falar eles foram e ela rezou, então aqui eu vou ter o quê? O modo, vou ter o tempo, sei lá, que tempo é esse? O tempo lá presente, o pretérito perfeito ou pretérito imperfeito e o modo indicativo que aparece. Então, aqui a alternativa A. Um vídeo registrou Stefano Bozzini tocando acordeão. O verbo destacado está conjugado no. Ele registrou, primeira coisa, eu já sei que é uma ação que ocorreu, passado. Presente não, futuro não. Agora é pretérito perfeito ou imperfeito? As bancas cobram muito. Pretérito imperfeito, você vai colocar uma ação que continuava no passado. Pretérito perfeito é uma ação acabada no passado. Aquela ação de registrar, ele registrou quantas vezes? Somente, inclusive uma. Aqui até fala, um vídeo registrou ação pronta e acabada, pretérito perfeito. Se fosse, os vídeos registravam Stefano tocando acordeão. Aí sim, era uma ação contínua, uma ação que acontecia várias vezes no passado. E aqui não, aconteceu uma, pronto e acabou. A alternativa que substitui as expressões destacadas na passagem, olha aqui. Tem, esperar podem ser aplicados, de acordo com a norma de regência, crase e emprego dos tempos verbais. A VUNESP é interessante porque ela coloca vários assuntos ou várias expressões para você resolver sobre elas. O que é mais fácil? Regência é bem amplo, né? Crase, vamos começar por crase, então. Aí você começa por aquela mais fácil. Para facilitar um pouco, isso aqui é para substituir essas expressões. Para facilitar um pouco a vida dos obcecados que têm mania. Os obcecados que continham, deixe o verbo por enquanto, contém o quê? 1 grama, você se lembra? Acho que era uma marca de produtos de maquiagem, alguma coisa. Contém 1 grama, contém o quê? Verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto eu não posso usar crase, você já sabe disso. Porque a crase não é a junção da preposição a exigida pelo verbo. Quem vai a algum lugar. Ok? Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Com verbo transitivo direto eu não uso crase. Eu alimento o quê? Os animais. Você já vem e descarta. Eu conservo, eu preservo o quê? A natureza. Não posso usar crase. Eles não venceram o quê? O jogo. Verbo transitivo direto. Ok? E aqui não tem crase, então eu deixo. Eles mantiveram o quê? A resposta. Já eliminei aqui sem grandes sofrimentos somente por crase. Mas vamos compreender aqui então o que a gente precisa de fazer. Para facilitar um pouco a vida dos obcecados que não venceriam ou que mantiveram. O correto seria manteram ou mantiveram. Aqui é o verbo derivado. Mantiver, ele vem o verbo manter vem do verbo ter. Eu falo o quê? Eles tiveram ou eles eu falo, eles teram ou eles tiveram? Eles tiveram, não é isso? Se é eles tiveram a forma correta, aí você já vai saber o quê? Que é eles, a forma correta é o quê? Eles mantiveram. Então, mantiveram está correto. Mania de fazer perguntas e não esperar respostas. E não contar. Quem conta, conta com a resposta, com a mentira, com a ajuda. Então, aqui a regência está certinho, o verbo contar. Nesse contexto, ele vai exigir a preposição com. Por que eu falei nesse contexto? Que eu poderia falar, João conta as moedas. Vai pedir a preposição com? Não. Então, você precisa, a regência é muito amplo, você precisa de ver qual usar. Então, aqui neste caso, aqui também está correto. E a última. Alguns filtros podem ser aplicados. Alguns filtros puseram-se em prática. Então, alguém, quando põe alguma coisa em prática. Então, a regência exigida é o em.
Então, a alternativa E de exata que está correta. É interessante, igual aqui tem a primeira. Você já conseguiu identificar, por exemplo, eu poderia falar a vida dos obcecados que continham a mania de fazer. Então, eles tinham a mania. O verbo conter vem do verbo ter. É um verbo derivado, correto? É interessante você observar que contém, aqui tem acento, contém 1 grama e eles contêm muitos benefícios. Aí, se for no plural, você usa com acento circunflexo, ok? Olha aqui, eu poderia usar a crase aqui na segunda, vamos ver. Mania de fazer perguntas e não supor as respostas. Ele supôs a resposta. Verbo transitivo direto, eu não uso crase. Somente com crase você eliminaria e se livraria de regência e ainda de verbo também, correto? Assinale a alternativa completa, correta e respectivamente as lacunas da frase. Se o usuário se fiel às empresas, aqui você observa o quê? O verbo mantiver, que é do verbo manter. O verbo manter é um verbo derivado do verbo ter. Então, você observa aqui também que aparece o se. Se ele se mantiver. Então, aqui, quando aparece o se, você vai se lembrar lá do futuro do subjuntivo. Se eu estudar, quando eu estudar. Então, se mantiver, ok, posso deixar aqui por enquanto. Se ele se mantém, não, eu falo se ele tem, não, eu falo o quê? Se ele tiver. Então, o correto é como na alternativa A, mantiver, não é isso? Mantiver eu deixo também, mantém eu tiro. Se ele se mantenha, não, se ele se mantiver. Futuro do subjuntivo, aí você vai se lembrar de quê? Futuro do subjuntivo. Do quando ou então o se, não é isso? Se ele estudar, se ele partir, se ele dividir. Quando ele dividir também. Então, já eliminei algumas. Fiel às empresas, é improvável que se previna. Agora, neste caso aqui, olha aqui, que ele, eu vou falar o quê? Que, quando aparece o que, acabamos de ver em uma questão ainda há pouco, que é no presente do subjuntivo. Quando o verbo prevenir é melhor que remediar. Com certeza você já ouviu muito essa frase aqui. Então, o verbo prevenir, ele vem, qual que é a terminação dele? De qual conjugação? Eu falei com vocês, se for da conjugação ar, vai virar é. Se for ou ir, vai virar o quê? A, vai inverter. Então, prevenir é da terceira, então vai ser o quê? Previna, não é isso? Se termina em ir, vai virar A. Então, o correto é previna, eu deixo. Previna, eu deixo. E aqui tem um previna, aqui também já descartei. Só tem duas mesmo, então estão corretas. Que se previna contra o vício e exerça. Exerça, vem de quê? Exercer. É da segunda, então se é a terminação é, vira A, não é isso? Então o correto é o quê? Que ele exerça o poder de compra, certinho? Eu descarto. 3 questões você viu, em 2 delas a VUNESP está cobrando modo subjuntivo, futuro do subjuntivo, também presente do subjuntivo. Essa do presente do subjuntivo é muito importante você observar.